A paz, aqui estamos novamente no, no estudo bíblico do Evangelho segundo João. Estamos no versículo número 15 do capítulo 20. Eh, Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. É porque, era assim, a paz, já voltamos da pequena pausa e já vamos distribuir os versículos para fazer o estudo. E só relembrar um bocado para quem no acompanhou as aulas passadas. Este é o capítulo onde João, o apóstolo João, fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nas aulas passadas nós fizemos a comparação com os outros evangelhos e também tudo o que foi a crucificação de Jesus. Também fizemos a comparação, foi mais demorado, mas consideramos que foi muito bênção ter visto pela primeira vez todas as diferentes versões, não é? Nos restantes capítulos não foi assim, mas isto foi bênção. Neste capítulo, nós vimos como, segundo o evangelista, as Marias, também fala de Salomé, também fala que talvez eram outras, mas o importante é que de manhã, muito cedo, antes de sair o sol, foram para o sepulcro para preparar o corpo do Senhor Jesus, segundo a tradição dos judeus. E nas diferentes versões vemos que os soldados tinham quase morto de medo porque apareceram anjos e removeram a pedra, uma grande pedra. Até vimos fotos lá do que se acredita que era o sepulcro, né? E, e vemos que um anjo estava na cabeceira, outra nos pés, de onde esteve o corpo. E também vemos como os anjos falaram para as mulheres que elas precisavam lembrar as palavras do Senhor Jesus, que ele já tinha anunciado várias vezes que ia ressuscitar, e que elas tinham de ir e falar para os discípulos, para os 12. O que eu gostei é que, agora já não estou a lembrar se era em Marcos, mas um dos evangelistas menciona que era importante falar para os discípulos e Pedro. Ah, aqui está Marcos, era Marcos mesmo, olha. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Isso é algo muito belo porque nós sabemos que o Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes e no meio disso tudo ainda um dos evangelistas fala que até blasfemou. E foi algo muito forte, e depois o Senhor Jesus olhou diretamente para Pedro, aos olhos de Pedro, e Pedro não aguentou, ele correu, ele chorou, ele sofreu muito, e aí o Senhor Jesus lembrou-se dele e fala: Dizei aos seus discípulos e a Pedro. Ele faz esse parênteses, não é? Esse detalhe especial. E pronto. Também vemos esse detalhe porque Pedro, bom, João, o próprio João teve. Bom, vamos ver, acho que ainda vamos ver isso hoje. Não vou falar disso ainda. Chegaremos lá. Se não, se for de outro evangelista, então eu comentarei isto que ia dizer. Mas enfim. Então, o versículo 15 é a irmã Paula, o 16 é a Elda, 17 é a irmã Rebeca, 18 eu. Se entretanto mais alguém entrar ou chegar para o estudo, nos distribuímos diferente os versículos. Já sabemos que a primeira volta é só ler para começar a perceber o que se passa, e na segunda é fazer perguntas e comentários. Vamos.
Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhora, se tu o levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Dícele a Jesús, María. Ella voltándose, dícele, Raboní, que quer dizer maestro. Pois, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus, o vosso Deus. 18. María Magdalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor e que ele lhe dissera isso. Eh, Vamos às perguntas e comentários. 15. Aqui neste versículo, Maria Madalena, não é? Porque eu penso que os outros evangelistas confirmam que é Maria Madalena, se eu não estou errada. E então ele pergunta à Maria, a ela, porque é que ela estava a chorar e quem é que ela buscava. E pronto, Jesus já estava ressuscitado, não é? Então, ah, provavelmente aqui, porque ela não o conheceu logo, não é? Ela confundiu até que seria o hortelão, o senhor que trabalhava lá no horto, e pediu-lhe a ele que se ele o tinha levado, que ele dissesse que ela o levaria. Pronto, mas assim, este versículo, eu conheço este versículo, mas também não entendo muito bem porque ela disse, tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei, mas ela ia levar Jesus para onde? Não é só se ela fosse repô-lo dentro do sepulcro, novamente. Sim, sim, essa era a intenção, mas também aqui Pois. a Maria Madalena, não só ela, para não falar mal dela somente, sino Hum, todas as mulheres já estavam, isso falamos na última aula, as mulheres estavam num choque muito grande, mas compreende-se, não é? Porque elas tinham pois, esquecido que o Senhor Jesus tinha tinha dito várias dito. vezes. Exato. Ou seja, é como se É, nós, se de repente eu perco um familiar hum, e ele ressuscita, isso deixa a cabeça em choque. pois, mas é assim, aqui também o que eu entendo aqui neste versículo é assim, muitas vezes nós quando estamos angustiados, não é? Também não vemos bem. Não é? Não vemos as coisas com clareza e que foi o que aconteceu aqui com Maria, porque realmente ela não, ela estava tão envolvida na tristeza dela, não é? Na angústia dela, no desespero dela, que ela realmente também não conseguiu ver a Jesus e às vezes isso também nos acontece, né? Jesus está aqui, está ao nosso lado e a gente está angustiada e acaba por não conseguir ver. E aqui também foi o que aconteceu com Maria, não é? E Sim, Jesus sim. está ali a falar com ela e ela não o conheceu e ela tinha intimidade com Jesus, não é? Ela, os últimos 3 anos, penso que ela conviveu todos os dias com ele, ou quase todos os dias, e realmente não o conheceu. Ou Jesus estava muito mudado, ou realmente ela estava muito envolvida na tristeza dela que nem reparou no que estava ao redor dela. Eu acredito que eram as duas, porque até o Senhor Jesus parece, pois, tinha ressuscitado, mas também outra evidência de que ela estava e as outras mulheres, porque os outros Sim, evangelistas falam que foram várias. sim. Estavam tão perdidas que vários anjos que estavam ali presentes já tinham dito várias vezes para elas: ressuscitou, não está aqui, a quem procuras? E ele disse, até eles, os próprios anjos falaram: olha, lembra, ele disse que ia ressuscitar, agora vai e anuncia para todos. Ou seja, elas já tinham ouvido, olha, aqui está em cima esta parte. Não vamos ler com calma, mas
Aqui está, olha, toda a descrição. E ainda, eh, nos outros evangelhos também fala com detalhe como os anjos já tinham avisado. E ainda que o Senhor Jesus falou e não acreditava, não é? Ou seja, é verdade, eles estavam com muita tristeza, não é? Com muito. Uhum. Tinham perdido a esperança. Isso é o que aconteceu. Elas tinham perdido a esperança e por isso não conseguiam compreender nada, nada mesmo. Pois. Só Vamos, depois, através do Espírito Santo, não é que vai haver a grande transformação, porque eles aqui ainda não têm o esclarecimento, não é? Não têm o Espírito Santo realmente é que vai fazer toda a diferença, não é? sim, Na força, no evangelho. Sem ele, realmente a gente não consegue nada. exatamente. E vamos ver os outros versículos porque eu já tenho vontade de falar disso, mas não posso me adiantar. 16. Ujú. Aí. Micrófono. Este cortinho dice que, bueno, pronto María estaba a llorar. Hizo cuando Jesús llamó, él la apeló su nombre y que la respondió, ¿no? Fue como si abriese los ojos o algo aconteció. Y a veces acontece, ¿no? Solo precisamos por atención que seja Jesús a nos chamar pelo nome. E ali já foi que ela já ficou a ouvir mais do Senhor Jesus. E ela tanto chamar de Raboni, maestro, né? E pronto, depois já continuava no outro versículo a resposta de Jesus. Sí, aquí vemos como ainda, como está escrito aquí no versículo, o Señor Jesús debe de gritar para ella, porque aquí es un sinal de exclamación, ¿no es? Do vocativo, así de María, así. Debe de gritar para ella y ella cuando ella acorda, ¿no es? De otro jeito no daba, porque él ya tenía falado de forma suave, ¿no es? Mas Hum. no conseguía. Porque é que aqui, por exemplo, no versículo, aqui no 16 está escrito Rabone, Rabone, não é? Mas, por exemplo, na minha está Ravi, Ravi. E eu, por acaso, é a primeira vez que eu já ouvi em pregações Ravona, mas é a primeira vez que eu estou a ver, a ler na Bíblia Ravona, porque geralmente é Ravi, não é? Mas pronto, está é exatamente a mesma coisa, que quer dizer mestre, mesmo quando está a falar com a mulher samaritana, não é? Também tem, entre aspas, quando ele diz Rave, come, acho que é. Vamos ver É cómo está aquí no manuscrito rápido. Y no. Rabona. Dicen que Rabón es en arameo, ¿no? Rabona é Ravi, não? É a mesma coisa. Es en arameo. Vamos a ver cómo está escrito aquí. A irmã Rebeca fala que Raboni. Ah, olha, aquí está. Rabuni. Mas probablemente o que dice a irmã Rebeca. Vamos a confirmar aquí. Voy a consultar luego con la inteligencia artificial. Mas o mais provável é que sim seja em aramaico. Hum, Mas já estou a procurar. Porque Rabona. no pergaminho fala Raboni também. Mas no espanhol, se tem a curiosidade, também está escrito assim. Rabi e Raboni às vezes também. Hum. Por acaso na minha Bíblia está sempre Ravi. É, Rabi Se é não mais me comum, escrito de mas hebraico. vamos É. ver. Hum. Ah, olha, os dois são Interessante. em hebraico, Ou Mm. é? mas são títulos diferentes. Raboni é uma maneira mais pessoal e solene que Rabi. Lá está. Ou seja, Raboni é algo muito pessoal e com respeito. E Rabi é algo genérico, é mestre.
Lá temos a Hum, diferença. Mm. interessante. Então há diferença. Sim. Olha, eu nunca tinha visto, foi uma boa observação. Eu já tinha lido, já várias vezes, mas nunca fiquei atento de procurar. Agora já fiquei a saber também. Que Rabone. Raboni é mais É mais pessoal, gente. com mais Pois. respeito, ainda mais respeito, ou seja, não era qualquer mestre. Hum. Isso é bonito. Bom detalhe. Vamos para a irmã Rebeca no 17. 17. Dícele Jesús, no me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e díceles que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mm. Aquí le dijo, no me detengas. Ahí dice, no me detengas, no me detengas. Pero en español dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿por qué uno dice, no me toques y otro dice, no me detengas? Eu já vou lá ver isso, eu já estava curioso de antes, Ujú, porque em algumas igrejas até fazem um pouco de doutrina sobre isto, mas para não entrar em detalhes que não são necessários, melhor vamos ver o que diz o pergaminho, porque em espanhol, para esclarecer, ujú, o que diz o Senhor Jesus é não me toques. E em português diz não me detenhas, que faz sentido, não me detenhas, não é? ujú. Porque ainda não subi para o meu Pai. Agora vamos ver o pergaminho. Disse-lhe, leguei, Jesus, disse Jesus, me, mu, aptu, raptu. Agora vamos ver o que é que raptu vem de haptomai, que é tocar, é tocar. Aham. Ah, então o correto é escrever tocar, mas vamos ver a etimologia para confirmar. Também eu vou ver aqui neste outro pergaminho, porque às vezes gosto de consultar mais do que um. É raptu, aqui está, o tal raptu. Agora vamos para a etimologia. Haptomai, que vem de rapto, modificar através do toque. Que interessante. Não é só tocar, é modificar através do toque. Vamos ver. Propriamente, tocar de uma maneira que influencia, que modifica. Tocar a alguém de modo que o modifica. Tocar de maneira impactante. Isso me lembrei de. Porque vio él después de no ver él, como si encuentras a alguien después de mucho tiempo que quieres hacer pasar él y pegar él, en Ah, vez de Sí. olha, métete o microfone e fala isso. tú Porque, porque se hace con. bom, aqui a irmã Elda não quer fazer eco, porque como estamos aqui em frente, o microfone faz aqui barulho. Então, o que ela estava a dizer é que, um, sim, que talvez esta maneira de expressar-se seja porque a própria Maria, como tínhamos dito, perdeu a esperança, não é? Ou seja, ela pensou mesmo que o Senhor Jesus estava morto e que era o fim. E ela esqueceu que todas as coisas que o Senhor Jesus tinha dito. E então, ao momento de ver alguém que tu perdeste, que morreu, que o que tu queres é chegar e abraçar e conversar muito, e tipo, deter ele, não é? Ficar com ele. E talvez era uma maneira de expressar-se do Senhor Jesus. Hum, eu vou aprofundar mais neste depois. Irmão, también en las otras versiones, y yo sí lo recuerdo hace muchos años, en la versión de Mateo dice que ellas, dice, corrieron y abrazaron sus pies, o sea, sí lo tocaron.
Ujú, O sea, es una aparente contradicción, pero hay que profundizar en eso. Las cuatro versiones. En ujú. Mateo dice que corrieron y dice, de gozo, corrieron, dice, y abrazaron sus pies y lo adoraron. Lá O está. sea, al abrazarlo lo están tocando. O que ia dizer é que tem uma denominação que acredita, mas não encaixa com nossa conversa, mas eu só vou comentar porque é interessante, que o Senhor Jesus não queria que tocassem ele porque ele ainda tinha de ser glorificado. E tipo, para não sei, não sujar ele, não perturbar ele. Mas esta ideia não faz sentido, porque aqui a irmã Rebeca já confirmou do que estamos a falar. Elas realmente já tinham adorado Jesus e já tinham tocado os pés de Jesus na adoração. Ou seja, não E era pelo mesmo facto de Tomé, que. não é? Hum? Tomé também tocou nas mãos, ele próprio diz para tocar nele, não é? Sim, É sim. Tomé. E isso foi antes da glorificação também. Sim, então eu acredito que não era pelo facto de tu contato físico, isso não tem nada a ver. Aqui é como falou a Elda, e eu vou complementar com gramática, que elas estavam tão felizes e impressionadas de ver Jesus que queriam abraçar ele e ficar com ele muito tempo. E aí Jesus falou: Não, não, eu preciso ir, não posso ficar aqui agora, depois, não é? Não é o momento de parar. Era mais nesse sentido. Agora eu vou confirmar o que fala Elda, porque este verbo haptomai, bom, aqui estava haptu porque está conjugado, mas haptomai sem conjugação, que está aqui, é um verbo conjugado e já temos falado nisso. Na voz média no grego clássico, que é a voz média? É uma maneira de falar e de atuar com extrema intensidade. Quando se modifica um verbo nesta conjugação especial, e inclusive tem outro significado. Vou dar um exemplo, já tínhamos falado disso. Uma coisa. Que pena. Ah, já sei. Com esse banquinho. Uma coisa é o verbo lambano ou lambanei, que quer dizer agarrar. Esto está conjugado normal, não tem nada especial. Agarrar, levantar. Mas quando eu falo lambanetai, imaginem que eu estou numa árvore, também agarrando a árvore, mas com muita força, porque imaginemos que estou pendurado assim. E se eu largar ou não tiver a força suficiente, eu vou cair. Vai ter uma consequência. Ou seja, não é o mesmo lambanetai, que é assim com força e intensidade, que lambanei. Lambanei é só agarrar, pegar algo fácil, levantar algo assim. E não precisas muita força, é algo simples, mas lambanetai é agarrar-se com força, com intensidade. E é o mesmo com haptomai. Inclusive aqui a beira está hapto, que hapto é o conjugado normal, é o simples, o haptei, hapto, haptei. Mas haptomai denota, inclui uma intensidade muito grande. Então faz sentido que o Senhor Jesus disse, não me agarres, não me apertes, não podes não posso ficar aqui. Eu preciso ir e ele precisava que fazer? Falar com os discípulos, aparecer aos caminantes de Emaús, que precisava aparecer a 500, fala na Bíblia. Ou seja, o Senhor Jesus não tinha tempo para ficar aí, ele precisava avançar. Muito bem, todo este comentário já incluiu gramática, já incluiu uma curiosidade de uma doutrina que em algumas igrejas se fala e esclarecer isto, não é? Que aqui o que o Senhor Jesus falou não era no sentido de não tocar fisicamente, senão
Não, não me agarres, não me detenhas, não me pares, eu preciso andar, precisamos andar. Inclusive, ele próprio falou para elas que precisavam ir e anunciar aos discípulos, e Maria foi, não é? No 18, que é o meu, antes de já ir para o intervalo, é o 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ou seja, isso confirma tudo o que estamos a falar. A própria Maria e as outras mulheres não choraram nem ficaram tristes pelo facto do Senhor Jesus dizer que não podia ficar com elas, não, ao contrário, elas compreenderam que era mais importante ir e anunciar a todos. Era o que o Senhor Jesus falou no versículo anterior. Era o mais importante. E elas foram, não é? Elas foram e anunciaram a todos. Até alguns pastores falam na brincadeira que o Senhor Jesus fez de propósito porque sabe que as mulheres comunicam muito rápido, né? Mas pronto, isso é uma brincadeira, não era por isso. Até nota-se que as mulheres eram muito dedicadas e também responsáveis porque elas foram lá preparar o corpo do Senhor Jesus. Podiam ter ido todos, mas foram as mulheres que se tiveram esa, ese chamado, não é? Essa responsabilidade, esse detalhe. Muito bem. Então vamos para o intervalo. Depois do intervalo, continuamos. Acho que não vamos conseguir acabar hoje este capítulo, mas vamos ver até onde chegamos. Nos vemos depois do intervalo. Até já. Até já, Hasta até já, luego. até já. Já voltamos do intervalo e iremos começar o versículo 19. O versículo 19 vai ser a irmã Elda, o 20, a irmã Rebeca, o 21, a, a irmã Paula, o 22, eu. Vamos começar. 19. 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Agora sim. E diciendo, hizo, mostróles as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo ao Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Muito bem. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vou completar. E aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E vamos às perguntas e comentários. 19. Agora já tinham-se juntado os discípulos, porque estavam com medo do que podiam fazer os próprios judeus, né? E foi quando Jesus apareceu no meio deles e fez uma saudação para eles. Paz seja convosco, assim como com alegria, como para chamar a atenção deles, para como a Maria, né? Que gritou Maria, agora paz seja convosco. Porque, pronto, ver juntos eles, eu acredito que também tenha sido algo bom. Só estava aqui a
a ver aqui qual era o cumprimento do Senhor Jesus. Ah, olha. Paz seja convosco em grego é assim. Este daqui. Eirene, Eirene é paz, Humin. E é convosco. Eirene Humin. Eh, eh, Só lembrar como seria em singular, acho que seria Eirene soy. Ou seja, se tu queres cumprimentar um irmão em grego clássico, koiné, podes dizer Eirene soy. A paz contigo. Já em plural é Eirene Humin. A paz convosco. Muito bem, eu gostei de este. Aí, daí surgiu a. Bom, acredito que isso já é mais antigo, que surgiu dos judeus, isso de cumprimentar com a paz de Deus, porque eles se cumprimentam Shalom, né? Que também é paz. Ujú. Muito bem, continuemos. Versículo 20. 20. E dicendo iso, mostróles as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Señor. Eh, Aquí, antes de que se presentara por segunda vez a los 11, el Señor Jesucristo les muestra las manos y el costado, y todavía Tomás no había dicho, si no meto mi dedo en su costado y en sus manos, entonces no creeré. Todavía esa parte carnal y material del ser humano, de los discípulos, de las gentes. O sea, tiene que demostrarles, tiene que enseñarles, tiene que verificar. O sea, cuánto amor de Dios Padre, cuánto amor de nuestro Señor Jesucristo, que todavía de tantos milagros, más de 3 años, tantas profecías cumplidas, tanta fe, los alimentó, vieron que resucitó a los muertos, cuánta doctrina, cuántas enseñanzas, cuántos mandamientos, cuántas predicaciones, y todavía les quiere demostrar o sea, cuánta incredulidad, o sea, qué tremendo es eso. Bueno, hasta ahí. Sim, aqui a irmã Rebeca falou, não é? Que o Senhor Jesus teve de mostrar as mãos e o costado, o lado, não é? Aqui, não é? Onde entrou a lança, não é? Porque para que eles mesmo acreditassem, não é? E pronto, vamos continuar no 21. Aqui no 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Dá um bocadinho a impressão que eles nem tinham ouvido, não é? Porque ele volta a dizer: paz seja convosco. E depois ele diz uma coisa, eu agora estou-me a lembrar que ele também diz isso em João 17, não é? Quando ele está a falar com o Pai, que ele diz: assim como tu me enviastes, também eu os enviei, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E pronto, aqui ele está a dizer que, pronto, parece assim uma coisa fora de como é que também eu vos envio a vós, não é? Quer dizer, parece que está-nos a colocar no mesmo patamar dele, não é? Parece que nós temos as mesmas, pronto, a mesma capacidade que ele teve. E pronto, é assim um bocado, este versículo aqui é assim, eu penso que quem somos nós, não é? Para ser, mas aqui Jesus realmente ele diz que ele também vai dizer, não é? Que nós ainda podemos fazer aquilo que ele fez e coisas ainda maiores que aquilo que ele fez. Pronto, é assim, para mim, eu não consigo compreender, mas que ele diz, não é? Que realmente é que parece que ele está-nos a colocar no mesmo patamar que ele, mas para mim, aquilo que eu penso, isso é impossível, não é? Não, mas é isso, só também tem a ver, assim como o pai também
para que, pronto, eles também sejam santos, não é? Que Jesus é santo, mas ele também diz que não há ninguém santo, não há ninguém bom. Mas assim, não sei explicar bem, mas porque para mim também eu não consigo compreender realmente como é que ele nos pode comparar a ele, não é? Para mim está fora da minha compreensão. Pois, mas, eh, mas sim, nós também lemos que o Senhor Jesus disse que eh, Ele nos enviaria o Espírito Santo e as coisas que Ele faz nos faríamos e ainda maiores. Então, sim, é muito difícil pensar em fazer coisas maiores que o Senhor Jesus, mas se Ele disse, é verdade. É verdade, exato, mas a gente quando olha para o homem vê-nos, somos tão falhos, não é? é, mas realmente quem faz a diferença é o Espírito Santo, não é? Quando dá um curso a que o Espírito Santo possa agir em nós, pronto, é realmente tudo é possível. Pois. Vamos continuar no 22. De facto, aqui é quando se cumpre o que Ele disse. Bom, a primeira parte, porque ainda no, em Atos e o Pentecostes, que eh, parece muito longínquo, mas o Pentecostes já é desta data, destes dias que o Senhor Jesus esteve, até ele ascender para os céus. E depois o Pentecostes, realmente o número de dias não é tão grande. Ou seja, este evento que vamos ver no 22 e o Pentecostes não são muito distantes um do outro. Por isso estão ligados entre si. E vamos ler, né? E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Lá está, não é? Ele está no imperativo, recebei o Espírito Santo. E realmente aconteceu. E ele assoprou e disse isso: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Se também esta parte é difícil, não é? Como assim, não é? Eh, mas aqui o Senhor Jesus fala em quanto a que nos eh, cheios do Espírito Santo, bom, salvos e cheios do Espírito Santo, e, e depois no Pentecostes ainda batizados, ou seja, tudo junto, realmente temos este respaldo divino e esta autoridade no nome do Senhor Jesus. Não é só nos mandarmos, não. É no nome do Senhor Jesus. Por isso, até quando tem pessoas endemoniadas, que isso já acontece muito, não é? E antigamente acontecia também muito, né? E continuará, até o Senhor voltar. E por isso, quando repreendemos demônios, é no nome do Senhor Jesus. Porque toda esta coisa tremenda que o Senhor Jesus está a falar de que, do mesmo jeito como o Pai enviou Ele nos envia, e com o Espírito Santo recebido, nos dá autoridades e poder tão grande, é no nome do Senhor Jesus. E Ele ensina isso lá desde você fala muito bem do capítulo 17, e o apóstolo Paulo reforça isso, porque é no nome do Senhor Jesus. Y sí, por eso cuando tem un endemoniado y reprendemos el nombre del Señor Jesús, eles saem porque é a autoridade do Senhor Jesus através de nós. Ou em pessoa, porque o Senhor Jesus está em todo lugar e está o Espírito Santo conosco. Então é a autoridade do Senhor Jesus e o Espírito Santo que está no mesmo lugar. E também o Pai, porque os três são um. Então, realmente, o Pai, o Espírito Santo e o Senhor Jesus estão naquele lugar. E quando repreendemos no nome do Senhor Jesus, por isso tem esse efeito, não é? E muitos os demônios realmente fogem.
Porque se nós tentarmos fazer isso sem lembrar que é no nome do Senhor Jesus, só coisa feia acontece e desastre, como aconteceu com os discípulos. Quando eles até fala que, que o endemoniado ainda fazia pouco dos discípulos e depois o Senhor Jesus fica chateado, não é? E ele próprio vai e até o Senhor Jesus fala, e até quando vou suportar-vos, não é? Até quando vou ter de aguentar esta geração? E o próprio Senhor Jesus também fala duro com os discípulos. Y todo esto, pues, para nos aprendermos que realmente, cheios do Espírito Santo, com boa comunhão com Deus e firmes nele, sim, ele nos dá essa autoridade e esse poder, que aqui fala. E, e pronto. Vamos ver depois em outros versículos mais coisas sobre isto. Sí, Iván, Sí. también para complementar lo que estás diciendo. Aquí viene desde el versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu. Y esto tiene un pasaje paralelo y un cumplimiento de las profecías. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Entonces, el verbo fue hecho carne. Se cumplen las profecías en Isaías, pero en Isaías 61, hijo. Tremenda profecía y gloria a Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, todo ese capítulo. Mm. Pero cuando se cumple tremendo que todos se conmueven, en Lucas 4, él refiere esa profecía, dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, y se quedan todos así, pero dice que todos glorificaban a Dios y estaban los ojos de la sinagoga puestos en él y estaban maravillados. ¿En qué versículo estaba? En Isaías 61, ¿ya visto? Y Ah, ahora, es que estaba en los 60. 61, 1, o sea, es todo el capítulo, pero digamos Pues, 1 y 2. pues aquí está Se cumple la profecía. o que falamos dessa autoridade que nos dá o Senhor Jesus e quando recebemos o Espírito Santo, não é? Como quando recebemos este respaldo, não é? Este poder também, esta presença, ou seja, o Espírito Santo, por isso é o consolador, não é? Que disse que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. E já falamos do Paracletos, já várias vezes falamos da etimologia do Paracletos e tudo o que significa. Em parte, não é? Porque, claro, que é algo muito profundo. E aqui diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vida e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ujú. Y pronto. Entonces, ahí está hablando en el Antiguo Testamento las profecías sobre el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el único verdadero. ¿Quién lo unge? El Padre, Jehová, el yo soy, y lo envía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo ha dado para salvación, para que el que cree en él, en su nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna, y que también el verbo fue hecho carne. Y en Lucas 4, él los está diciendo, hoy en este día se cumple esta profecía. Y bien tremendo, fíjate lo que dice en Lucas 4:1 y Lucas 4:14, hijo, mira, ponle. O sea, el Padre lo ungió, el Padre lo engendró, el Espíritu Santo lo concibe, se cumplen todas las profecías de él, toda la obra de salvación de los tres, de nuestro Dios
tres personas, un solo Dios. Se cumplen todas las profecías en él, todo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isto é da tentação, hein? ¿Eh? Mas ela está cheio do Espírito Santo novamente. Y el 14 y 15, porque también dice que enseña y predica. Y sana, ¿no? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Y enseñaba. Y luego dice, se mete, como era su costumbre, entra a la sinagoga el día del reposo y le dan el libro y exactamente abre Isaías, el rollo, ¿no? Muito bem. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Muito bem. Por aqui vamos ficar, vamos ler mais um pouco do que vai vir, mas já não vamos comentar. Então, ficamos no 24. Ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O que já tínhamos comentado, a irmã Paula lembrou disto, não é? E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. 8 dias depois. Vemos como começa a passar o tempo, né? Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Outra vez. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aliás, eu acho que dá para terminar mesmo o capítulo, mas quero ver o 27. Quero ver como está isto de incrédulo e crente. Hum, Aqui está. Eh, Aqui está. Aí a palavra que tanto temos estudado. Não, ¿Viste? não te tornes, não te convertas em incrédulo, ou seja, apistos, não é? Sem fé, sem fidelidade, sem acreditar, mas pistos, ou seja, crente, fiel, confiante, não é? E isso é interessante, mas seja, e já lembrando o que é pistis, não é? Que acreditar, confiar, fidelidade, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Lá está, não é? Como muitas vezes nós. Mas é muito bom quando Deus nos permite ver milagres, que já ao longo destes tantos estudos que Deus nos permitiu, já compartilhamos diversos testemunhos, ou seja, mesmo assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Lembremos que o apóstolo, não é apóstolo, João Batista, o profeta, e ele nunca operou milagres, pelo menos na Bíblia não está escrito. Mesmo assim, foi o próprio Senhor Jesus disse que foi o maior dos profetas, maior que todos. Ou seja, bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ver como é bem-aventurados no pergaminho. É no 29, aqui está. Λέγει ο τόχο Ιησούς ότι γεωράκας με πεπιστεύκας. Μακαριόι κοημέ ιδόντες καί
pisteus antes. Ah, eu já conheci alguém que chama-se Macário. Macarioi é bem-aventurados. Ou seja, Macários seria bem-aventurado. Quem chama-se Macário é bem-aventurado. Macarioi é bem-aventurados, em plural. Se é Macarios, esse seria no singular, Macarios. Olha, aprendi algo. Eu já conheci alguém que chama-se Macarios, já ouvi muito esse nome, mas não sabia que é bem-aventurado. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esse é o que mais gosto de João, né? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. E posso acreditar que vida aqui no pergaminho é Zoe, porque deve de falar da vida eterna, não da vida física. Sim, aqui está, olha, Zoe. ¿Dónde está? ¿Son? ¿Ese son? Zoe, ajá. Está conjugado, mas este é Zoe. Uhum. Muito bem, já gostei. Eu gosto muito de João quando fala isto, que muitos outros sinais e milagres não estão escritos, e em outra diz, não é, que se fossem escritos não teria livros suficientes para conseguir conter todos, né? E sim, nós não devemos ser como Tomé, ou seja, eu acredito que foi um atrevimento muito grande, ou seja, meter as mãos nas chagas do Senhor Jesus, isso, não sei. Bom, se ele me mandar fazer, eu faria, mas eu por conta própria não me atreveria, porque não, isso foi demais, foi extremo. Talvez Tomé falou sem pensar, mas quando encontrou o Senhor Jesus e ele mandou fazer, devió ter sido também tremendo para o Tomé. E me lembrei que Tomé teve uma das mortes mais intensas dos apóstolos. Ou seja, é verdade que a quem Deus dá mais revelação, mais poder, mais graça, mais de tudo, como Paulo, né? E mais dons do Espírito Santo, também tem muitas mais provações. É. Mas pronto, graças a Deus. Glória a Deus. Assim terminamos este capítulo. Eu não queria comentar, mas pronto, correu sozinho. Já para a semana começaremos, se Deus quiser, o 21. O João 21. Ok. Muito bem, é isso. Ok. Boa Nos... noite, irmã Paula, Boa noite, boa da França. semana. Aproveitei Portugal, embora esteja a chover, mas mesmo a chuva também é bonita, não é? Se quiser vir até à França, está convidada, está aqui pertinho, está mais Sí. perto do México. Ojalá pedimos mucho dinerinho, muchos euros, millones de euros, para hacer un viaje. Millones de euros pedimos a Deus Pais en el nombre del Señor Jesucristo. É Sería muito bueno. cara a viagem. Sería bueno. Pois, Paz. Deus está no Paz. controle de tudo. Paz, Paz, besos, besos, abrazos, abrazos, gloria a gloria a Deus, gloria a Paz. Deus. Até para a semana. Boa semana.